esse recurso, né? E agora a universidade está fornecendo e a gente até esquece que tem, tá bom? Mas vamos lá, Hilbert, sim. Inclusive, a gente vai ver que é um dos livros chefes, tá? Além dele, a gente vai utilizar também o Beer Johnson, tá? Qual dos 3 Hilbert, professor? É o de resistência dos materiais. Eu não sei se é o 2 ou o 3, aí eu teria que ver. Lá no final da aula eu vou mostrar, tá? Mas é o que tem como título Resistência dos Materiais. Bem, o Cássio eu já falei que vou gravar, né? Eu ainda não fiz cálculo 2, mas tentarei assistir o vídeo das aulas. Ian, olha, sendo sincero, o que a gente vai utilizar aqui no curso de cálculo, talvez mesmo que vocês não tivessem visto a disciplina, não menosprezando, tá? Isso daí é apenas uma conclusão que talvez vocês tenham depois, vocês já conseguirão entender como é que faz, tá? Porque, como eu falei anteriormente, não tem nada do outro mundo aqui, tá? São polinômios, geralmente o momento é uma reta ou é uma função polinomial. Então, integrar e derivar um polinômio, né, não é de complicação nenhuma, né? Eu imagino que para todos. Mais alguma pergunta? Alguém quer compartilhar um pouco das questões de mecânica dos sólidos? O pessoal que vai entrando já entra de forma automática. Eu só vejo o barulhinho, escuto, né? Mas eu configurei aqui um aplicativo que não precisa você ir lá e clicar em aceitar. Então, eu espero que todo mundo esteja literalmente conseguindo acessar a sala. Caso alguém não esteja, por favor, aí me dá uma informação que eu paro a apresentação e permito a entrada de todos. Professor, posso tirar uma dúvida do senhor? Com certeza. Não é bem em relação ao que você estava falando agora, mas em relação ao horário, não sei se você ainda vai chegar lá, parece que o professor Alan não vai poder dar aula até o dia 19 e informaram que o senhor vai ficar com os horários dele. Aí eu gostaria de saber como vai ser essa situação, tipo, hoje, já que hoje é dia de aula ao vivo, se o senhor vai dar aula até 10h40 mesmo, e no dia de aula síncrona o senhor não vai pegar os horários dele, ou vai mudar totalmente aquele calendário que o senhor mandou, com a relação de aula ao vivo e aula assíncrona, como é que vai ser? Boa pergunta. Olha, na verdade eu ainda não fui formalmente, né, solicitado de pegar os horários. Teve uma conversa, que foi até a professora Badini que me perguntou, né, sobre essa possibilidade, e eu deixei aberto. Mas hoje, se você me perguntar, não tinha nada fechado ainda, tá? Se realmente já consolidou que o professor Alan não vai poder, eu preciso organizar, de fato, aquela programação inicial, tá? Então, hoje, por exemplo, eu já não teria condições de dar aula, perfeito? Então, eu consigo só verificar isso no decorrer da semana. Ok, professor, muito obrigado. Com licença. Pelo que eu entendi no e-mail que o professor Alan mandou para a gente, ele só não vai poder dar aula até o dia 19, não é durante o semestre todo. Então, a gente está falando 19 o quê? Né? Passa essa semana, né? Desse mês, isso, até o dia 19 desse mês. Então, é pouca coisa, né? Um pouco, era só para adiantar um pouco a sua matéria, foi o que informaram para a gente. O que acontece, né? A disciplina, né? Eu vou chegar lá, né? Eu acho que a gente deixa para comentar isso um pouquinho mais na frente, né? Mas tem como adiantar, sim, principalmente o conteúdo que vai ser gravado. Eu vou fazer um híbrido aí, um misto, né? De aulas síncronas, que provavelmente serão toda quarta-feira, né? E as outras aulas, que seriam segunda e quinta, salvo engano, serão gravadas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente aí, tá? Então, vamos voltar aqui para a mecânica dos sólidos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou tentar fazer aqui um resumão, tá? Tipo aquele de concurso, que você tem de todo o conteúdo que a gente sabe que é bem abrangente. Tentar fazer aqui em 5 minutos, tá? Vocês lembram lá uma das mecânicas, né? Que tudo começa, né, pessoal? À medida que você tem uma estrutura conhecida, né? Dos carregamentos. Se você tem uma viga, se você tem uma coluna e ela está ali, né? Só sujeita ao seu peso próprio, né? Provavelmente, né? Você não teria problema nenhum. Só que à medida que você começa a conectar ela a carregamentos, conectar no sentido de submeter ela a carregamentos, né? Que geralmente, como eu coloco sempre o termo em inglês, porque vocês vão encontrar muita literatura na língua inglesa, tá? Então eu tento sempre mostrar
tanto a palavra em português como também em inglês, e nesse caso, geralmente, eles chamam de apply loads, tá? Que seriam cargas aplicadas. Tá? Então, à medida que você tem um carregamento atuando na sua estrutura, e esse carregamento ele pode ser, e provavelmente vocês já viram isso, pontuais, que a gente chama também de concentrados, ou distribuídos, que podem ser uniformes ou não, e essas imagens podem ajudar vocês a relembrar, né, certo? Alguns tipos de carregamento, uma viga aí contínua, né, com carregamento concentrado e distribuído, uma viga engastada e livre, com carregamento distribuído, mas não uniforme, né, é um carregamento triangular, e outra com carregamento parabólico, né, na verdade senoidal, que também ele é distribuído, mas não é uniforme, tá? Então a gente tem esses dois tipos de carregamento, quaisquer que sejam os mesmos, né, pessoal, à medida que eu aplico esses carregamentos na minha estrutura, o que é que eu vou ter aí? O que é que vai aparecer? A primeira coisa que aparece após a aplicação desses carregamentos, quem lembra? Reações? Como? Reações, certo? E dentro do elemento, tá certo, reações. Os esforços internos, né? Exatamente. Cortante, normal. E é exatamente o que a gente chama de tensões, né? Que são esforços internos, também conhecidas em inglês como stress, tá? Que são oriundos exatamente desses esforços internos. Na verdade, você tem um esforço interno, né? Esse esforço interno ele vai atuar numa seção transversal, né? E quando ele atuar nessa seção transversal, você vai ter tensões. Lembro que a definição mais simples de tensão, o que é, pessoal? É uma força aplicada numa área, perfeito? Beleza. Ok? Então, perfeito, estamos bem, hein? E aí, a gente vai ter na sequência, só lembrando, né, que você tem esforços internos que são axiais, né? Aqui, o que é axial? É ao longo do eixo do meu elemento estrutural, né? Que no caso podem ser esforços de tração, né? E de compressão. Além deles, dos axiais, nós temos um momento fletor, né? Que vai gerar a flexão, que nada mais é do que você tracionar uma parte da viga e comprimir algumas outras vibras da mesma, tá? No caso de viga, mas também é aplicado para colunas e para outros tipos de elementos, até em placas, tá? Também temos o esforço cortante, também conhecido como cisalhamento, né? E claro, né, a torção. Desses quatro aí, pessoal, vocês estudaram os quatro ou vocês não chegaram a ver torção? Quem responde aí? Os quatro. Vimos os quatro, professor. A gente viu o comportamento do elemento também, à medida que a gente tem esses efeitos numa estrutura, e foi até onde a gente terminou. Não, mecânica 2, a gente ainda avançou um pouco além disso ainda, mecânica 2. Pô, que bom, isso é ótimo, hein? Porque isso vai facilitar muito e vamos ganhar tempo também em mecânica 3, tá? Lembrando que não precisa correr tanto não, professor, o senhor pode ir num ritmo bem light, tá, professor? Vocês vão ver que eu não sou muito de correr, não. Por mais que eu seja fã de automobilismo, minhas aulas são bem tranquilas, tá? Até porque a gente tem que se colocar no lugar do aluno para ver se realmente a aula está no nível que seja adequado, tá? Entendi. Com mecânica 2, a gente foi até deformação por temperatura e deformação por... eu não lembrando agora. Mas a gente ainda estudou deformação também. Que bom, né? Isso vai ajudar bastante, de fato. Diga. Na verdade, a gente trabalhou com o professor esses 3 primeiros esforços aí. E aí o quarto, ele foi, na verdade, a avaliação final, que era para os próprios alunos desenvolverem um trabalho explicando como funciona. Então é como se fosse um esquema de seminário. O último tópico aí, que seria a torção, ficou a cargo dos alunos desenvolver e aprender e tudo. Perfeito. Tem alguém que está fora da sala aí, por enquanto? Ou está todo mundo dentro aí? Algum aluno que está excluído? Não, né? Tá bom, então perfeito, tá? Lembrando que você tem esses esforços, né? Eu separei aqui, mas é muito natural em estruturas que isso atue de uma forma combinada, tá? Raramente eu vou ter só o momento fletor, ou só o esforço cortante, ou só forças axiais, por mais que tenham estruturas que, por exemplo, só trabalham tração e compressão, né? Na teoria, que um bom exemplo são as chamadas treliças, tá? Você trabalha com tração e compressão das barras, tá? Ok? Então, ó, carregamentos vão gerar tensões, né? Que são o resultado da interação do esforço interno com uma seção. As tensões
Claro que vão gerar o quê, pessoal? Deformações. Desculpa, como vocês acabaram de falar, né? Em inglês, deformações geralmente associada à palavra strain, tá? E aí você tem dois tipos, tá, pessoal? De uma forma mais resumida. A primeira, que é o que geralmente a gente estuda em cursos de graduação, que é a famosa deformação transitória ou elástica, né? E a segunda, que a gente geralmente estuda em disciplinas complementares, optativas ou até em cursos de pós-graduação em estruturas, que é a deformação permanente ou plástica, tá? Transitória, pessoal, é porque é aquela deformação que você aplica, né? O corpo vai se deformar, só que como ela é elástica, né? O que vai acontecer? É igual uma mola. Ele vai deformar e vai voltar ao seu estado inicial, ou seja, ele não vai acumular uma deformação, tá? Já a permanente não, ele vai deformar e vai voltar um pouquinho, tá? Porque geralmente você tem as duas parcelas, só que ele vai acumular uma deformação permanente, que a gente chama de deformação plástica também. Na verdade, tem vários tipos, tá? Plástica é um deles, mas a gente pode ter também a viscoplástica e outras também, que geralmente a gente estuda em cursos de pós-graduação. Perfeito, pessoal? Seguindo, né? Ó, apliquei carregamentos, obtive tensões, tensões vão provocar deformações, né? E deformações vão provocar o que a gente chama de deslocamentos, que é literalmente o que a gente consegue visualizar, né? Quando os mesmos são exagerados nas estruturas do nosso dia a dia, tá? Deslocamentos geralmente recebe o nome de displacement ou deflection, tá? Que geralmente você usa também a palavra em português deflexão para chamar os mesmos, tá? Então qualquer uma das duas está totalmente correto. Perfeito? E aí a gente tem deslocamentos na forma de translações, né? Que são deslocamentos ao longo de um eixo, que eu posso ter ao longo do eixo X, Y e Z, ou inclinado em relação aos mesmos, mas também eu tenho as rotações, que são os giros, né? E aí no espaço eu posso ter também, considerando os três eixos espaciais, X, Y e Z, tá bom? Quando a gente faz uma relação entre carregamentos e tensões, como é que eu consigo resolver esse sistema? Geralmente eu tenho que fazer uso, e vocês vão lembrar disso, né? Das famosas equações de equilíbrio, né? Equilibrium equations. E quais são essas equações de equilíbrio? Geralmente a gente vê nessa forma aqui geral, né? Que é a somatória de forças e a somatória de momentos em relação a um ponto, né? Para qualquer corpo elástico que esteja em equilíbrio, né? Essa somatória tem que ser obrigatoriamente igual a zero, né? Tanto forças como momento, né? Mas de uma forma mais simples, geralmente a gente utiliza essas equações nesse formato que está em destaque aí embaixo, tá? Somatória de forças ao longo do eixo X igual a zero, Y também e também Z, tá? Isso vale também para momentos, considerando um ponto de aplicação. E quando a gente trabalha com estruturas bidimensionais, que é o que a gente vai fazer ao longo desse curso, né? Geralmente a gente só precisa utilizar três delas, que é somatória de forças em relação a X, a Y e, claro, momento em relação a Z, né? O eixo Z é aquele que está saindo do papel. Quando você desenha uma viga 2D, você tem o eixo Z, aquele que sai do papel da mesma, tá? Perfeito? Alguma dúvida aí, pessoal? Estão conseguindo relembrar? Tá tranquilo? Tudo certo. Ok? Então, ó, relações, como é que eu consigo resolver sistemas que vão relacionar carregamentos com tensões? Através das equações de equilíbrio, né? Lembrando que as tensões também são calculadas depois que eu obtenho as reações de apoio, né? Que também são obtidas diretamente por essas equações de equilíbrio, tá? Que são um sistema que vai equilibrar, né? Literalmente. Se eu tenho um apoio, ele está ali para equilibrar o meu sistema, deixá-lo estável, né? E não instável. Quando eu relaciono, pessoal, tensão e deformação, alguém lembra como é que eu chamo essa relação? Tem um nome específico. Como é que vocês aprenderam? Alguém lembra? Tem relação com o módulo de elasticidade? Sim, tem relação com isso, só que tem um nome para isso. Alguém lembra esse nome? Como assim, professor? Você poderia explicar melhor? Eu não entendi essa pergunta. Você sempre vai relacionar tensão e deformação, tá? Eu já fiz uma relação aqui, ó, entre carregamentos e tensões, e já disse para vocês que eu consigo resolver essa relação através do uso de equações de equilíbrio.
Se eu quiser agora relacionar tensão e deformações, eu tenho que fazer uso de outro tipo de equação, que não sejam basicamente só as de equilíbrio. Qual é o nome que eu denomino geralmente para esse tipo de relação? Vocês lembram? E professor, não seria a lei de Hooke? Eu lembro só dessa lei. A lei de Hooke, de fato, ela vai relacionar os dois. E estaria correto, de certa forma, porque é uma das formas que você utiliza para relacionar tensão e deformação, tá? Mas de uma forma geral, não sei se vocês escutaram esse termo, tá? Mas eu trabalho com as famosas equações constitutivas, certo? Vocês já escutaram essa expressão? Toda vez. Não. Oi? Não? Eu não escutei, não. Então, Mas já o estamos... professor usou outro nome para esse tipo de equação. Acho que ele já explicou alguma coisa a respeito disso. O Perfeito. professor chamava de equação de compatibilidade. Era um Isso, Também. Só que a equação de compatibilidade você também pode usar relacionando deformação e deslocamento, tá? Mas, geralmente, constitutiva é o nome mais comum que você encontra nos livros. Mas não está errado não, tá? Certo? É aquela questão de achar uma forma melhor de abreviar essa denominação. Então, está correto, tá? São equações constitutivas, elas vão compatibilizar tensões e deformações, né? E como alguém falou aí, né? A principal delas, que vai ser, que pode ser aplicada quando eu tenho uma deformação elástica, né? É a famosa lei de Hooke, né? E vocês devem conhecer através dessa expressão aí, né? A tensão é igual a uma constante, que é o famoso E, né? Que é conhecido também como módulo de Young, né? Ou melhor, como módulo de elasticidade do material, né? Então, quando eu multiplico essa constante por um epsilon, que é uma deformação, tá, pessoal? Não confundir com deslocamento, né? Por mais que eu até consiga representar a mesma referenciando, né, unidades de deslocamento, mas isso é uma equação constitutiva e é a que a gente estuda geralmente nas graduações, que é a famosa lei de Hooke, tá? Alguém ia falar? Não. É que o senhor falou lei de Young, né? Eu nunca tinha ouvido por esse nome. Não, é módulo de Young, né? Módulo de Young, desculpa. Isso, exatamente, é esse E. Mas geralmente é também conhecido como módulo de elasticidade do material, tá? Olhando esse gráfico aí, vocês percebem que ele nada mais é do que a tangente desse ângulo alfa, né? Se eu pegar aqui, ó, o cateto oposto, que é a tensão, e dividir pelo cateto adjacente, que seria a deformação, tá? Eu teria exatamente o E, tá? Então, em regime linear elástico, né? Que eu geralmente eu falo linear elástico porque é uma reta, tá? E dentro desse regime, tudo que for deformação, ela vai acontecer e voltar para o estado indeformado. Essa lei é válida, tá? Se eu passar desse ponto aqui, ó, eu já não tenho mais esse regime linear, então ela passa a não ser mais considerada de forma efetiva para resolver problemas acima desse ponto aqui, tá? Isso aqui tem até um nome, né? Vocês estudaram que existe ali uma tensão de... Quem lembra o nome dela? Escoamento. Não, escoamento tem a ver com aço, tá? Mas de uma forma geral. Tensão de proporcionalidade, lembram disso? Que a máxima tensão onde eu vou ter ainda o meu deslocamento, a minha tensão, desculpa, é linear em relação à minha deformação, tá? O escoamento ele tem a ver com aço, tá? Que, de certa forma, parte do comportamento dele também é linear, tá bom? Então, prosseguindo aqui, tá? Então, passou um carro aqui na rua, mas já foi. Quando eu faço essa relação entre deformações e deslocamentos, eu tenho o que eu conheço como equações cinemáticas, tá? Que são as kinematic equations. Por que cinemáticas, né? Vocês concordam que tanto deformação como deslocamentos dão a ideia de quê, pessoal? De movimento, né? E lá da física, vocês lembram lá, na parte de mecânica, né? Na parte de cinemática, né? Que vocês estudam aquelas relações velocidade, tempo, aceleração, né? Aqui em estruturas, tratando de mecânica dos sólidos, a gente estuda, sim, essas relações, deformações e deslocamentos, e elas recebem também esse nome, né? As equações que vão relacionar os dois, de equações cinemáticas, tá? Então, ligado aí nas expressões, tá? Não é obrigado a decorar, é só para vocês terem uma ideia geral, porque provavelmente, na hora de consultar livros, artigos, ou até apostilas, vocês verão que alguns autores, a maioria, na verdade, utiliza essas expressões
para se referir a essas relações. Ok, pessoal? Todo mundo está claro aí com relação a esse fluxo aí? Eu acho que já até passou 5 minutos, mas está valendo, né? Então, prosseguindo. Oi? Sim, tudo certo. Perfeito. Então, esse é o ciclo, né, que a gente estuda dentro das mecânicas dos sólidos, tá? Basicamente, é resumir mecânica dos sólidos aí, utilizando esse quadro de apresentação, tá? Só falando um pouquinho sobre as questões de deslocamentos, existem 2 teorias principais, tá? Que a primeira é a teoria infinitesimal, tá? De deformação e deslocamentos também, tá? Que é o que a gente estuda, né? Onde nessa teoria, as deformações, é uma taxa de variação, tá? Do deslocamento ao longo de uma direção. E nessa expressão aí, que está à esquerda, eu estou chamando ao longo de x, tá? Por isso que está du, u é o deslocamento, e x seria a direção que ele está variando. Então, a deformação seria basicamente essa relação, tá? Isso nada mais é do que um resumo do que a gente verá nessa primeira parte. Isso daqui, provavelmente, vocês não estudaram ainda, pelo menos eu acho. Mas, considerando essa teoria, eu posso trabalhar dessa forma aí. E já antecipo para vocês que, exatamente considerando essa teoria infinitesimal, que a gente vai fazer uso delas, principalmente na unidade 1 do curso, tá? Só que a gente sabe, pessoal, que essa teoria tem uma limitação, certo? E qual é a principal limitação? É a seguinte, ó, que ela é válida somente quando eu tenho pequenos deslocamentos e pequenas deformações, tá? Professor, toda estrutura tem pequenos deslocamentos e deformações? Todas não, mas muitas das estruturas têm, tá, pessoal? Por isso que é uma expressão que é literalmente utilizada de forma ampla aí com relação a estruturas. Professor, eu calculo prédio utilizando essa teoria? Sim, só que você precisa limitar esses deslocamentos, essas deformações. Mas, professor, não tem estruturas que eu preciso considerar que elas terão deformações de deslocamentos grandes? Existem, tá? E quando eu quero utilizar, quando eu quero avaliar o comportamento dessas estruturas, eu preciso utilizar uma outra teoria, que geralmente recebe o nome de deformação finita, tá? Está relacionada, inclusive, pessoal, com o método dos elementos finitos, que é utilizado aí por vários programas, né, para fazer análise de tensão e deformação, para avaliar relações cinemáticas entre deslocamentos e deformações, e é uma ferramenta que vocês verão de uma forma mais intensa quando cursarem a disciplina de análise computacional. Vocês vão aprender como é que eu gero essas malhas de elementos finitos, como é que eu consigo interpretar, qual é o tipo de esforço predominante e, claro, avaliar os deslocamentos, tá? Isso é para o futuro. Só estou mostrando aqui, de certa forma, para complementar e dizer que o mundo não é linear, tá? Existem estruturas que a gente precisa considerar grandes deformações e, claro, grandes deslocamentos. E aí eu preciso mudar um pouco o cenário. Mas nesse curso, a gente não vai trabalhar com esse tipo de estrutura. Perfeito? Fazendo agora, tentando mais ou menos enquadrar o que a gente vai ver com o que eu falei nesse slide. A gente pode dizer que nesse curso de Mecânica dos Sólidos 3, a parte mais intensa é justamente avaliar essas questões de deslocamentos e deformações, tá? Mas claro que eu vou precisar utilizar as equações de equilíbrio, né? Eu vou avaliar também toda a questão estrutural, considerando agora o que a gente chama de cenário hiperestático. Vocês lembram lá de teoria que eu tenho 3 tipos de situações com relação a sistemas estruturais. O sistema isostático, né, que é aquele onde você tem as equações de equilíbrio, as mesmas são suficientes para me resolver de forma plena o sistema, mas eu posso ter estruturas hipostáticas, que são aquelas estruturas instáveis, né, que eu não consigo ter uma solução única e por isso elas são instáveis, mas tenho também um cenário hiperestático, onde somente as equações de equilíbrio, né, não são suficientes para mim resolver o meu sistema. E aí o que eu utilizo? Relações que vão literalmente relacionar deformações de deslocamentos ou tensão e deformação. Vocês já estudaram alguma coisa sobre estruturas hiperestáticas? Pergunta básica. Não. Mas sabe o que é, né? Sim ou não? Sim.
Professor, as hiperestáticas é quando a gente não consegue, só com as equações de equilíbrio encontrar os esforços que estão sendo atuados nela, é isso? Perfeito. Esforço, reações de apoio e outras questões. Aí a gente poderia usar algumas equações de compatibilidade, é isso? Exatamente, isso. Então a gente fez uns exercícios em Mecânica 2 sobre isso. Mas bem básico, né? Foi isso mesmo. Tá bom. Não, o bom é que em Mecânica 3, tá, pessoal? A gente vai ver isso aí também. Inclusive a unidade 2, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente o planejamento. A gente verá basicamente só isso. E a gente vai calcular tensão e deformação, deformações e deslocamentos, considerando também um cenário peristático. Tá? Perfeito, tá ótimo. Ok? E, claro, além dessa questão aí, a gente vai também estudar flambagem, tá? Vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? E também vocês têm que ter uma ideia geral como é que eu executo ensaios mecânicos em determinados materiais, como o concreto e o aço, tá bom? Ok? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida aí? Deu para ter uma ideia geral? Qual é o objetivo desse slide? É tentar situar vocês do que seria a mecânica dos sólidos de uma forma geral e tentar mostrar que dentro de mecânica dos sólidos 3, a gente vai dar enfoque a essa parte de deslocamentos e, claro, antes deles, de deformações, tá? Perfeito? Beleza. Ok. Quais as habilidades necessárias, tá? Habilidade é no sentido de não é só ter a disciplina concluída, tá? A gente sabe que engenharia, né, pessoal? A gente teve uma evolução grande. Hoje, basicamente, qualquer engenheiro que atua nessa área de estrutura, né, que está ligado à mecânica dos sólidos, ele utiliza alguma ferramenta, né? Hoje, raramente você tem engenheiros que trabalham apenas com cálculos manuais ou com tabelas, né? Pelo menos uma tabela em Excel, né? Tabelas que eu falo, aquelas tabelas de livro, tá? Mas pelo menos uma tabela em Excel, lá, um programinha Excel, você usa, né, para fazer algum tipo de cálculo estrutural, né? Na disciplina, pessoal, eu acho interessante, eu acho que vocês já até preenchem parte desses requisitos, dessas habilidades, que é conhecer, ó, o F2, tá? Como é que tá a turma em relação ao F2? Pergunta. Faz muito tempo que eu usei o F2, professor, então eu não tenho mais tanto domínio não, entendeu? Mas já usamos uma vez no primeiro semestre, em 2019. A gente usou e nem sabia o que estava fazendo direito. Bem, eu sou da época do AutoCAD, professor. Bem, mas aí a gente tem como mostrar, né? O legal dessa disciplina é isso, né? Que ela, de certa forma, vai fazer você relembrar. Por que o F2 é importante? Porque, para mim, dentro da academia, né, é um programa que, para estruturas bidimensionais, né? Ou seja, que você tem apenas o plano, é um programa que vai conseguir resolver praticamente qualquer tipo de estrutura, tá? Por mais que ele utilize uma metodologia diferente do que a gente vai fazer aqui, o resultado é basicamente igual, tá? Então, qual é a ideia do F2? É que vocês consigam verificar, por exemplo, na hora de fazer uma prova lá, porque vocês vão ter um tempo para isso, se o seu resultado tá legal, se está batendo ou se você está com uma certa dúvida. Então, o F2, ele seria utilizado no curso para você fazer um cheque, tá? Daquilo que nós iremos desenvolver de forma mais analítica no mesmo, tá? É obrigatório, pessoal? Não. Obrigatório seria uma palavra forte. Mas seria um diferencial se vocês já tivessem um conhecimento razoável de F2. Professor, quer dizer que na sua prova a gente vai poder confirmar no F2 se está certa a nossa resposta, professor? Se conseguir fazer, eu acho uma boa. Beleza, professor. Obrigado. Não tem problema nenhum. Até porque nas aulas eu faço isso. Ok? Professor, durante suas aulas você vai mostrar como confirma pelo F2 nas resoluções das questões? Sim, vocês vão ver, já tem 2 aulas que já estão gravadas, na terceira já começa a utilizar a ferramenta, tá? Vocês vão ver que resolver a unidade 1, a gente não é só fazer um cálculo e chegar no resultado, a gente precisa desenvolver algumas equações, isso o F2 não faz, tá? Mas verificar se essas equações estão corretas, aí o F2 é interessante, tá? O que é que ele vai te dizer? Vai dizer, opa, eu cheguei num valor aqui que bateu, então tudo aquilo que eu desenvolvi lá está correto. Peguei o F2, calculei o deslocamento, deu diferente.
Então, tudo aquilo que eu desenvolvi está incorreto. Aí eu vou ter uma segunda chance lá de verificar o que eu fiz de errado. Eu não estou dizendo que vocês vão pegar e me entregar uma resolução no F2, tá? Vocês vão utilizar o mesmo para verificar se o que vocês fizeram tá certo, tá? Basicamente é isso. Que é o que o engenheiro faz, tá? Geralmente você calcula uma estrutura por um software, você simplifica mesmo e verifica depois, utilizando, por exemplo, o F2, se aquele teu cálculo está dentro do contexto que é correto. Perfeito? Entendido, pessoal? Entendido. Sim. Até porque, né, pessoal, sendo sincero, né, a gente está num ambiente virtual, né, não tem como fazer uma prova presencial, né, e como é que eu impediria alguém de utilizar o F2, por exemplo? Só se eu colocasse uma webcam lá num programa específico no computador do nosso querido acadêmico. Impossível. Então, já que dá para utilizar, que aprenda a utilizar, né, de forma correta, tá? Tem que ter alguns cuidados, e aí sim seja interessante para vocês verificarem as questões relativas aos trabalhos, que a gente vai desenvolver aí durante o curso, tá? Ok? Então, seguindo, tá? Então, tem o F2, tá? Só que, como eu falei, a gente vai desenvolver equações. Então, uma segunda alternativa, eu não sei se vocês conhecem, é a utilização do MathCAD Prime. E eu acho ela bem interessante nesse contexto. Se vocês conseguirem utilizar os dois de forma efetiva, o curso de Mecânica dos Sólidos 3 fica muito, muito linear, tá? Fazendo uma analogia com a parte de relação tensão-deformação. E alguém conhece aí o MathCAD Prime ou já utilizou? Não tenho ideia. É bem interessante, tá? Eu costumo dizer, se vocês já pudessem utilizar ele antes de fazer cálculo seria uma disciplina bem mais tranquila, tá? De fato. Mas, infelizmente, é difícil vocês já terem esse conhecimento prévio, a não ser que vocês vão procurar de forma pessoal, né? Não é o caso. Mas a gente vai utilizar, tá? Por que eu faço questão de utilizar? Porque ele vai simplificar muito na hora de visualizar a resolução dos problemas, principalmente na hora de resolver equações de uma forma literal, tá? Nas aulas gravadas, nas primeiras, que serão disponibilizadas, principalmente a partir da terceira, vocês verão como ele é uma ferramenta interessante. É fácil? Não é fácil. É difícil? Não. É mais ou menos intermediário. Mas volto a falar, é obrigatório, professor, eu saber o MathCAD Prime e o F2? Não, tá? Mas ele vai ser um atalho para que você consiga melhorar o rendimento da disciplina, perfeito? Não é obrigatório, tá? Se eu quiser fazer tudo na mão, escanear, tirar uma foto e enviar para o professor, desde que fique organizado, não teria problema nenhum, tá? Perfeito? Professor, esse MathCAD Prime, ele é pago ou ele é gratuito? Eu vou falar um pouquinho dele mais na frente, mas o que eu posso dizer é que ele mas ele te dá aí um período aí de 30, 60 dias full, tá? Com todas as funções gratuitas, tá? Dá para usar tranquilamente, não precisa nem craquear. Mas a gente conhece alguns fornecedores aí, né? Eles podem permitir para vocês aí algumas licenças alternativas, só não, provavelmente ele vai querer a anonimidade, tá bom? Vai querer ficar anônimo, perfeito? Ninguém craqueia nada aqui não, que isso. Ok? Tá bom? Então, ó, eu vou utilizar, tá? E fica de forma opcional para vocês utilizarem ou não. Volto a falar, a tendência é que facilite a questão da assimilação da disciplina. Volto a falar opcional, tá, pessoal? Não posso cobrar algo que é apenas opcional, tá bom? Ok? Então vamos lá, metodologia de ensino, já chegando ali no nosso objetivo 2. O Marinaldo já conhece, né, que a gente utilizou lá em rodovias e ferrovias, né? Devido à Covid, né, que está ilustrado aí pela animação, né, a gente tem uma resolução específica para essa questão do ensino remoto. Não sei se vocês chegaram a ler ela na íntegra, né, mas tem um monte de diretrizes lá que a gente precisa colocar em prática, né, para tornar esse ensino remoto mais simples, e ela, de certa forma, regulamenta o mesmo, e nela, o que a gente pode destacar? Ele dá a possibilidade de você ter a disciplina de forma síncrona, conforme a gente está fazendo hoje, tá? Mas também, pessoal, de forma assíncrona,
que também nós utilizaremos ao longo das disciplinas, tá? Então, eu estou aqui com a nossa agenda, tá? Destacando a parte de mecânica dos sólidos. Hoje é segunda, né? Inclusive, ela está com a coloração branca, né? Ao pé da letra, a gente nem poderia estar tendo essa aula síncrona hoje, né? Mas o que eu vou adiantar para vocês é que, quando a gente tiver essa aula síncrona, e a ideia é que a gente tenha toda quarta-feira, né? Se não tiver algum tipo de problema, principalmente da minha parte, às vezes você tem algum imprevisto, né? Para não ficar sem aula, a gente grava. Mas a tendência é que toda quarta-feira, de 18h10 até as 19h50, a gente tem esse encontro síncrono, né? Que vai durar mais ou menos de 1 a 2 horas. Nem sei se tudo isso, tá? Perfeito? E os outros dias, pessoal, tanto segunda, exceto hoje, tá? Hoje não é referência, tá? Segunda e sexta-feira, a gente teria disponibilizadas as aulas de forma síncrona, né? Que seriam equivalentes a 4 horas de aula, mas volto a falar, dificilmente a gente vai fazer um vídeo de 4 horas, até porque eu acho que nem vocês assistiriam, eu acho que nem eu, tá, pessoal? 4 horas é coisa de louco. Então, a gente vai fazer os vídeos de uma forma que eles tenham o tempo suficiente para passar o que tem que ser passado, tá? E esses vídeos, né, eles vão ser disponibilizados no meu canal. Eu pensei em criar um canal da disciplina, né? Mas como a gente já tem a conta lá do YouTube, eu utilizei meu canal particular. Então vai ter vídeo de pesca lá, mas ignore, tá? Tem uma playlist exclusiva lá para a questão de mecânica dos sólidos 3, tá? Então eu já peço lá para vocês se inscreverem, né? Não estou fazendo merchan, mas eu acho que faz parte, né? Se inscrevam lá, dá o like lá, ativa lá o sininho, né? Façam tudo o que tem que fazer para vocês não perderem as aulas. Quando elas serão disponibilizadas, pessoal? A ideia é disponibilizar de forma gradativa. Ou seja, por exemplo, quarta-feira às 18 horas, você já vai estar lá, se você entrar no canal, lá na playlist, você já vai ter a aula disponibilizada. Antes disso, não, tá? Ela vai ficar apenas programada. E isso vai valer para todas as segundas eu coloquei errado aqui, né? Não é sexta, né? É sexta ou quinta a aula de mecânica dos sólidos? Eu fiquei na dúvida agora. É sexta mesmo, professor, tá certo. Então é sexta, tá? Eu estava com quinta na cabeça. Então é isso, tá? Então lá, às 18 horas, elas vão ficar lá. Ah, professor, eu não posso assistir 18 horas. Vai ter até o final do curso para assistir, tá? Perfeito? Então não é problema. A gente não vai deixar ela apenas naquele horário de aula, ela vai ficar disponível. Inclusive as aulas síncronas, como essa, né? Por mais que eu esqueci de começar desde o início a gravar, elas serão disponibilizadas também lá no canal, tá? A ideia é disponibilizar tudo, perfeito? Ok? Então, ó, canal do YouTube é a nossa ferramenta assíncrona. Professor, a universidade tem um SIGA-A, ferramenta potente, por que você não está utilizando mesmo? Sendo sincero, eu desisti, é muito bug, sai fora do ar com bastante frequência, às vezes você quer acessar uma aula do celular, e eu já vi que é complicado, então eu preferi literalmente aderir aí ao YouTube, né? E eu acho que ele é uma forma mais tranquila de vocês acessarem esse conteúdo, perfeito? Mas, para não ser, digamos assim, coerente, toda vez que eu coloco uma aula no YouTube, eu vou lá e cadastro também um vídeo no SIGA-A. Então, quem quiser acessar via SIGA-A, fica à vontade, tá? Claro que você vai acessar utilizando o vídeo que está disponibilizado lá no YouTube. Eu estou fazendo apenas um link externo. Isso. Onde é que está o link do canal? Se você for lá no grupo de WhatsApp e for lá em descrição, já tem lá o link da playlist, tá, pessoal? Perfeito? Bem lembrado aí no chat, obrigado. Para as avaliações, pessoal, como eu vou precisar gerar um formulário, né? E eu vou precisar depois pegar as notas do formulário e jogar por uma outra planilha, a melhor forma de fazer isso, pelo menos que eu enxerguei, foi utilizar o Google Classroom, tá? Então, no final da aula, eu vou colocar aí no chat o link. E eu vou pedir para vocês entrarem lá e se cadastrarem nessa sala de aula, tá? A gente não vai utilizar para dar aula, tá? A gente vai utilizar apenas na hora que for fornecer as avaliações e também eu vou utilizar internamente para fazer o controle de notas, já que eu vou conseguir exportar e importar planilhas entre o Google Forms e o Google Classroom, tá? Ok? Então, basicamente, é vocês acessarem o mesmo para, por exemplo,
conseguirem pegar uma lista de exercícios, ok? Diga. Professor, o senhor disse que vai usar o Google Forms, então as avaliações elas vão ser só pelo Google Forms, professor? Isso, exato. Só que você vai acessar ele pelo Google Classroom, tá? Vai ter lá uma atividade cadastrada, você vai clicar, já vai te levar para o formulário, perfeito? No semestre passado, o professor John, ele teve alguns problemas com os formulários que desconfigurava às vezes, e enfim, dava uns problemas também, né? Aí, salientando que pode ser que se repita, né, em utilizar novamente, entendeu, professor? Perfeito, é bom escutar esse feedback. Antes de fechar o prazo, geralmente, eu dou uma perguntada lá no grupo. E aí, pessoal, mandou? Eu faço até uma lista, para poder ver a lista e comparar com o que eu tenho lá de trabalhos recebidos, tá? Então, eu geralmente faço isso porque eu sei que não dá para confiar 100% na tecnologia, tá? Mas agradeço até esse feedback, porque é importante. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, ó, nosso canal, beleza. Quiser acessar lá, tá? E falando um pouco da ementa, né? Já que já é 19 horas, tem que correr um pouquinho, tá? Esse curso, eu até falei um pouquinho naquele vídeo de kickoff, né? De boas-vindas lá, nosso vídeo inicial, que esse curso eu separei em 5 unidades, tá? Unidades 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Na unidade 1, a gente vai estudar basicamente o que eu vou mostrar de forma rápida nesse vídeo, tá? Depois eu até passo o canal de referência para vocês, tá? Eu já até falei um pouco disso. Deixa rolar o vídeo e depois eu detalho um pouco mais. Tá sem áudio, professor. Não, é sem áudio mesmo, porque eu tenho que mexer aqui, é só para verem mesmo. Mas tá sem áudio, tá perfeito. Ele está, inclusive, acelerado, tá? Mas não se preocupe que a gente vai ver com detalhes. Já está terminando aqui, depois eu vou passar rapidamente ele de uma forma mais detalhada. Sim, lá no kickoff ele está com um plano de fundo, uma parte dele, tá? Isso daqui até resume, tá? O primeiro método que a gente vai estudar, tá? Voltando, o que a gente vai aprender a calcular nessa unidade 1? Tá mais ou menos por aqui, tá? Mais um pouco, aqui, ó. Toda vez, como eu falei para vocês, que eu aplicar um carregamento, né? E aqui eu tenho um sistema estrutural conhecido, né? Eu tenho um engaste aqui do meu lado esquerdo, né? E uma viga com uma extremidade livre. E em parte dessa viga eu estou aplicando o carregamento distribuído, né? Então, quando eu aplicar esse carregamento, né, vão aparecer esforços internos, que vão gerar tensões internas, que vão gerar deformações, e claro, né, no final eu vou ter deslocamentos. Quais são os tipos de deslocamentos? Nesse caso aqui, eu estou representando o que eu estou chamando de flecha máxima, que ocorre na extremidade, que eu chamei de Y, né? Essa viga ela vai deformar, e a linha que representa essa deformação, esse deslocamento, é essa linha aqui, pessoal, que eu costumo chamar de curva elástica, ou melhor, de linha elástica. Geralmente o nome que eu costumo atribuir a mesma na língua portuguesa, tá? E dentro dessa linha elástica, né, se eu conseguir obter a equação da mesma, eu poderia calcular para qualquer ponto ao longo da minha viga o deslocamento na mesma, incluindo o máximo, que vai ocorrer aqui na minha extremidade. Então, a gente vai aprender nessa unidade 1, utilizando as equações que eu citei anteriormente, a obter deslocamentos e também rotações, que está representado aqui pela letra grega θ, tá? É a unidade 1. A gente vai aprender a fazer isso, pessoal. Voltando um pouco aqui.
através de alguns métodos, tá? Ele listou alguns aqui, mas a gente vai aprender nesse curso. O método da integração dupla ou integração direta, o método da área momento e também o método de superposição de efeitos. A gente vai estudar na unidade 1 apenas esses 3 métodos, tá? Castelhano é o método de energia e Macaulay você estuda, se eu não me engano, em teoria das estruturas, mas eu não tenho certeza, tá? Ok, pessoal? Então, unidade 1 é isso. A gente vai aprender, fazendo um breve resumo, a calcular deslocamentos e rotações para qualquer estrutura isostática nesse primeiro momento, desculpa, através de 3 metodologias, tá bom? Isso é a unidade 1, tá, pessoal? Esse site aqui, que eu vou deixar, ó, na verdade não é um site, é um canal no YouTube. Lá tem vários vídeos de engenharia bem interessantes, que eles mostram de uma forma animada como é que você consegue chegar na solução de diversos tipos de sistemas estruturais, tá? Então, quem quiser aí também ver esse canal lá, é bem interessante. Inclusive, eu tiro muito material de lá, principalmente material relacionado a animações, tá bom? Então, dando referência aí ao canal aí, a Engenharia Eficiente. Essa daqui é a equação da linha elástica, né, que a gente vai estudar utilizando 3 metodologias, né, conforme eu falei, e isso será a nossa unidade 1, tá? E estruturas isostáticas somente nessa unidade 1. Na unidade 2, pessoal, a gente vai aprender a calcular também deslocamentos e deformações, só que agora em estruturas hiperestáticas, tá? E só lembrando para vocês, ó, um pouquinho das questões dos sistemas estruturais, vocês lembram, né, que eu posso ter um pórtico, que é um tipo de estrutura, né, estrutura reticulada, né, composta por barras. Eu posso atribuir o que eu chamo de condições de contorno. Eu não sei se vocês aprenderam com essa nomenclatura, mas pode se chamar também de apoios ou vínculos. Uma das 3 vocês já ouviram falar, tá? Mas geralmente eu gosto de chamar de condições de contorno, tá? Em função do tipo de condição de contorno, né, eu posso dizer se o meu sistema estrutural que está sendo representado pelo pórtico, ele é estaticamente determinado ou não, tá? Perfeito? E nesse caso aqui, pessoal, se eu aplicar um carregamento aqui, está até meio inclinado, eu poderia dizer que esse sistema estrutural, ele é determinado ou indeterminado? O que vocês acham? A gente tem como identificar o carregamento, professor, né? Sim. Então, mas olhando para os apoios, o que vocês acham? Eu diria que é estaticamente determinado. Todo mundo concorda? Alguém ficou na dúvida? Vocês lembram o que eu falei? Eu acho que foi naquela parte que eu estava mostrando aquele overview da mecânica dos sólidos em 5 minutos, tá? Que quando a gente tem condições de resolver os problemas utilizando apenas as equações de equilíbrio, né, eu posso dizer, aí já fazendo analogia à unidade 2, que o meu sistema estrutural é estaticamente determinado, tá? E é exatamente esse caso aqui, né, pessoal? Se eu aplicar esse carregamento, ó, olha o que vai acontecer com a minha estrutura. Essa linha tracejada seria a deformada da mesma, né? Essa barra aqui vai ter essa deformação, é esquemático, né? Lá em cima também, né? E aqui, como eu tenho um apoio móvel, nesse ponto ele vai se deslocar um pouco para o lado direito, tá? Então está compatível com o tipo de carregamento. Como eu tenho um vínculo referente a um apoio do segundo gênero, que eu teria 2 reações de apoio, localizado aqui do meu lado esquerdo, e um apoio do primeiro gênero, localizado aqui do meu lado direito, né? Eu teria 3 incógnitas, perfeito, pessoal? Ó. Que seriam as reações de apoio, né? E isso, claro, como eu tenho 3 equações de equilíbrio, né? Somatória de forças em X, somatória de forças em Y, e somatória de momento em relação a algum ponto, todos iguais a 0, né? 3 equações de equilíbrio, 3 reações de apoio, né? Eu posso dizer que esse sistema A é um sistema estaticamente determinado e melhor, ele é isostático, tá? Vocês estudaram isso, perfeito, pessoal? Sim, professor. Ótimo, tá? Então vamos fazer um sistema alternativo, que seria o sistema B, ó, certo?
eu estou tirando aqui, ó, esse apoio do segundo gênero, né? Que ele restringe tanto o deslocamento vertical como horizontal, e estou colocando aqui, ó, um apoio, ou melhor, uma condição de contorno, igual ao que eu tenho do lado direito, pessoal. E o que, que vai acontecer quando eu aplicar essa carga P aí, com essa estrutura? Alguém se habilita? Gerar movimento. Oi? É, haver movimento. Não tem, Ela vai... não tem reação de apoio. Se você aplicar esse carregamento nesse sentido, ela vai fazer isso aqui com ela, né, pessoal? Vai embora, né, literalmente. Porque... não tem... Exatamente, ela não tem, né? A ação de contorno, ela não restringe nessa orientação. Exatamente. Quando aplicar essa carga P, né, pessoal, desprezando questões de atrito, tá? A gente teria até o atrito aqui no apoio móvel, mas não é o caso aqui, né? Ela não seria totalmente estável, né? Então, se eu fosse empurrar, ela ia embora. É literalmente o carrinho de supermercado, tá? Mas o carrinho também não vai embora porque tem o quê? Tem um atrito lá das rodas, tanto internas a ela, como também a roda com piso do supermercado. Mas nesse caso aqui, que é conceitual, né? A gente teria o caso de uma estrutura, né? Estaticamente, ela seria até determinada em algum caso, mas geralmente é indeterminado e é um sistema que eu conheço como hipostático. Ou seja, eu tenho tanta equação, eu tenho pouca equação, aliás, ao contrário, eu tenho muita equação e pouca reação de apoio. Eu não tenho um vínculo que seria suficiente para manter ela em equilíbrio, né? E de forma estável. Perfeito, pessoal? Perfeito? Professor, já que o senhor comentou aí que, dependendo do caso, ela poderia ser determinada, qual seria a condição? Teria que considerar o atrito, então, né? Exatamente. Só que aí seria uma condição física, né? Que eu não estaria representando aqui, exatamente. Se a força fosse na vertical, também seria determinado, né? Com certeza, porque nesse caso aqui, né, o apoio, ele restringiria a movimentação prevista em função do carregamento. Também. Perfeito. É isso aí. Ok? Mas de uma forma geral, né, considerando apenas o que eu estou representando aqui, ela é indeterminada, né? Então é uma estrutura que a gente não deve utilizar, né? Já falando de engenharia, né? Você foge de estruturas hipostáticas, tá? Literalmente, foge mesmo, perfeito? E o último, né, pessoal, que é o que falta, que é o hiperestático, né? Seria algo desse tipo aí, ó. Eu substituir, né, o meu apoio móvel por um engaste, tá? E aí, ao fazer essa substituição, ela ainda vai ser estável, né? Mas eu só consigo calcular, pessoal, as reações de apoio e, claro, os esforços internos e depois as deformações e deslocamentos, se eu utilizar outras equações além das equações de equilíbrio, tá? Então, é um sistema a priori indeterminado, se eu utilizar as equações de equilíbrio somente, mas quando eu utilizo as outras equações de compatibilidade, ele acaba ficando determinado, tá bom, pessoal? Perfeito? E, claro, na unidade 2, nós vamos estudar como é que a gente, não calcula a reação de apoio, tá? Mas como é que a gente obtém deslocamentos e rotações, considerando os mesmos métodos que nós estudamos lá na nossa unidade 1, tá? Então, vai valer tanto para a estrutura isostática, como também para estruturas hiperestáticas, tá? Claro que tem algumas particularidades em relação à unidade 1 e à unidade 2. Pode falar. Não era nada, não, só desculpa. Tranquilo? Lembra que hoje é só apresentação, tá, pessoal? A gente ainda vai detalhar isso e vai detalhar bem mais, tá? É só para tentar mostrar de uma forma resumida, né, o que a gente vai ver durante o curso, tá? Eu estou mostrando, mas não estou falando de nada ainda. Só estou mostrando literalmente a problemática. Não é para assustar, tá, pessoal? A gente vai ver que dá para resolver isso aí de forma tranquila. Unidade 2, tá, pessoal? Tem uma condição que eu não sei se é tão comum assim, né? A gente vê em graduação, mas eu vou trabalhar com vocês até com uma forma complementar, que é trabalhar também com sistemas, tá, pessoal? Que envolvam apoios móveis, tá? Que eu estou representando aqui, na verdade não são móveis, são apoios com deslocamentos conhecidos, tá? Que eu estou representando aqui através de molas, tá?
por exemplo, seria um sistema estrutural como esse que está sendo apresentado agora, tá? É um sistema aqui também peristático, tá? Só que, ao contrário do sistema anterior, né, eu vou precisar conhecer as características dessas molas para poder obter reações e, claro, os deslocamentos e deformações que eu tenho desse sistema, tá? Isso é difícil, pessoal? Não, tá? Basicamente, eu tenho que conhecer o K da mola, e vocês provavelmente já estudaram um pouco disso, que tem a ver com a própria lei de Hooke, né? Lá no segundo grau, né? Quando estudaram aqueles sistemas com associação de molas, em estruturas a gente utiliza isso, mas claro que em função do valor de K, você vai ter ou não a estrutura flexível. E a gente vai ver um pouquinho disso nessa unidade, tá? Certo? Ok, pessoal? E essa constante, né, ela vai interagir com a força e, claro, vai ter um deslocamento. Só que esse deslocamento, tanto em Y como em X, ele é conhecido, porque você conhece a constante elástica da mola, tá, pessoal? E geralmente a gente chama isso de rigidez, tá? Por que eu estou querendo mostrar para vocês isso nesse curso? Por mais que não seja algo que seria, entre aspas, obrigatório, tá? Porque, geralmente, pessoal, quando a gente tem estruturas reais, a gente não pode considerar, por exemplo, que uma sapata de fundação, ou até uma estaca, tá, pessoal? Um bloco apoiado em estacas, ou até mesmo uma junta que eu tenho entre uma coluna e uma viga, sejam imóveis, tá? Qualquer ponto da estrutura vai se deslocar. E existem condições que esse deslocamento precisa ser previsto. Como, por exemplo, se você tem uma edificação vertical e ela sofreu por algum motivo recalque. Se você calcular ela, considerando que não ocorresse o mesmo, né, que você não tem a presença do mesmo, você estaria calculando de uma forma totalmente errada. E uma das formas que você pode representar esse recalque nada mais é do que utilizar molas, tá? Que nesse caso aqui são molas pontuais. Eu posso utilizar também esse conceito na hora de calcular ligações semirrígidas, tá? Posso também fazer esse tipo de utilização na hora que eu fizer um estudo de interação solo-estrutura, que geralmente a estaca, né, ela vai interagir, por exemplo, a estaca com o solo, e essa interação ela pode ser simulada, né, com um comportamento utilizando molas, essa interação da estaca com o solo. Isso não vai, não, obrigado, tá, pessoal? Isso daí é apenas um plus que eu vou mostrar, isso nem vai cair na prova, tá? É só para vocês terem uma ideia aqui, como eu falei anteriormente, quando você leva em consideração uma estrutura, dependendo da movimentação da mesma, é interessante, em alguns casos, você considerar molas, tá? Diga. O que é essa ligação semirrígida, professor? Imagina uma viga de metálica, tá? Perfeito? Essa viga metálica, um mezanino, digamos. Essa viga ela vai ser fixada numa coluna de concreto, tá? Perfeito? Então, tu tem uma viga, ela vai ser fixada numa coluna de concreto, tipo um mezanino que você tem em shopping. Dependendo da quantidade de conectores que você usa para fazer essa ligação dessa viga com o pilar de concreto, você pode ter ou não uma estrutura rígida, tá? E, em alguns casos, você pode adotar apenas 2 conectores. Nesse caso aí, você precisa considerar que essa ligação ela é semirrígida, tá? Perfeito? Esse tipo de ligação é muito comum em estruturas metálicas, que vocês verão mais na frente. Mas vocês já precisam entender que isso existe, tá? Então, por isso que eu faço questão de aproveitar e mostrar para vocês. Vai ser basicamente uma aula como é que isso funciona, né? E como é que isso poderia ser resolvido utilizando esses mesmos métodos que eu mostrei anteriormente, tá? Tá ótimo, obrigado. Estrutura de madeira também, você tem algumas condições que, por exemplo, em tesouras, você não tem a fixação plena, você tem um entalhe, ou apenas um engate entre as peças. Essa ligação também ela pode ser semirrígida, tá? A própria ligação que você tem entre uma estaca e um bloco de fundação, dependendo da armadura desse encontro, também pode ser uma ligação semirrígida, tá bom? Perfeito? Existem 2 formas de eu representar essa questão aí, tá? A primeira delas é exatamente através de molas pontuais, que vão estar atuando num determinado ponto da estrutura, tá?
Esse coeficiente de reação, geralmente, ele é atribuído como uma relação força-área sobre comprimento, tá? Mas eu posso também ter, isso daí é mais para frente que vocês verão, tá? Só estou ilustrando aqui, que eu posso também simular, ó, aqui eu tenho uma mola só, que não está aparecendo, mas tem uma mola vertical. Mas eu poderia simular uma sapata, né? A interface da sapata com o solo através de um conjunto de molas, tá? Uma associação de molas. E aí eu teria uma mola por unidade de área, tá? Mas volto a falar, isso daqui é só para mostrar para vocês, nesse curso que a gente vai trabalhar apenas com molas localizadas, e mesmo assim, só para mostrar, não vai nem fazer parte do processo avaliativo, ok? Só para dizer depois, caramba, eu saí da universidade e não estudei em nenhum curso que existe a possibilidade de eu ter ligações semirrígidas, ou melhor, eu não sei simular um recalque de uma estrutura. Não, vocês não poderão falar isso, porque em mecânica dos sólidos 3 vocês vão ter pelo menos uma noção, ok? Beleza. Na unidade 3, pessoal, a gente vai estudar um caso bem particular, que é uma forma resumida de você analisar estruturas planas, que é o que a gente chama de análise de tensão e deformação no estado plano, tá? Eu vou tentar mostrar esse vídeo aqui, que foi retirado daquele mesmo canal, e depois eu comento um pouquinho do que seria isso, tá? Ele está em inglês. Só fazendo parênteses, pessoal, esse método ele é interessante porque eu consigo trabalhar uma estrutura que a priori seria tridimensional, analisando parte dessa estrutura ou até ela toda de uma forma bidimensional, tá? Por isso que eu chamo de estado plano. Então vamos dar prosseguimento. Surprising number of common engineering problems can be approximated to plane stress conditions. It is most relevant analysis of thin components. Let's take a look at an example. Determine whether we can model this perforated plate and stress assumptions. We need to see whether it is reasonable to assume all stresses are acting in the same plane. All of them. Outra condição fundamental que essa metodologia pode ser utilizada. Eu tenho, por exemplo, um elemento plano, que é uma placa com furo no meio, né? E se os carregamentos estiverem atuando no mesmo plano da placa, com certeza utilizar o estado plano de tensão e deformação vai ser a melhor forma de resolver o mesmo. Então a gente vai ver isso nessa unidade 3, tá? A gente não tem um carregamento vertical, né? Nem automaticamente a tensão. Deixa eu ver se eu pulo aqui só para a gente não perder tempo aqui. Isso daqui está só mostrando onde poderia ser aplicado, tá? Eu vou pular que a gente vai ver isso daqui de uma forma bem mais detalhada, tá? Para não estourar o tempo da aula de hoje, tá? Então, na unidade 2, a gente vai estudar isso, como é que eu resolvo esses problemas planares, né? Utilizando a metodologia de estado plano. E uma das ferramentas interessantes que vocês também vão estudar mais na frente, na parte de geotecnia, é utilizar o que eu chamo de círculo de Mohr, tá? Que é uma ferramenta gráfica, né? Que você pode relacionar tensão, diferentes tensões e depois diferentes deformações em estado plano, perfeito? Então a gente vai ver também essa metodologia na unidade 3, tá? Ok? Perfeito? Volto a falar, isso daqui é apenas um preview,
a gente vai detalhar mais na frente tudo isso. E também faz parte da unidade 3, pessoal, e até uma pena a gente estar no momento de pandemia, né? Que a ideia era levar vocês para verem, né? O que ocorre, né? E quais são os preparativos que eu tenho que ter para fazer, por exemplo, um procedimento de ruptura de um corpo de prova de concreto, conforme está na imagem. A gente vai estudar isso nessa unidade, tá? Só que eu vou ter que apresentar de uma forma mais visual, né? Seria muito legal se a gente tivesse condição de ir para um laboratório. Isso daqui está só mostrando o gráfico. Nada mais é do que a aplicação de tudo aquilo que a gente viu, né, pessoal? Em termos de tensão e deformação. Mais uma pena, volto a falar pela terceira vez, que a gente não vai poder ir para o laboratório. A ideia era ver isso aí, em termos práticos, utilizando também o aço como material, né? E no caso do aço, a gente faz o ensaio de tração. Do concreto, claro que é compressão. Alguém falou escoamento no início da aula, escoamento é exatamente isso aqui, ó. Já está escoando a seção, você já tem o que a gente chama de estricção. Vai até romper, ó. Seria muito bom, né, fazer isso utilizando, por exemplo, um vergalhão, que a gente utiliza no concreto armado. E, professor, esse vídeo aí é um ensaio real mesmo, ou é uma animação? Sim, real. Inclusive o tempo de duração, é rápido, tá? Tá um pouco acelerado, na verdade, mas é real, é isso mesmo. Você tem os sensores, né? E você consegue construir a curva tensão e deformação, pegando tanto a parte linear, que está aqui embaixo, como também a parte plástica, tá? Até a fratura do mesmo. Unidade 3, tá? A gente vai ver os ensaios, vai ver, mas como eu falei, vai ser de uma forma mais teórica, né? A gente não vai conseguir ir para o laboratório. Na unidade 4, a gente vai estudar o famoso fenômeno da flambagem, né? Eu acho que de alguma forma vocês já escutaram, através de palestras, ou através da internet, ou até conversando com professores, em algum momento vocês escutaram essa palavra, flambagem, né? Que tem muito a ver com o que vocês estão vendo na imagem, né? Eu tenho diferentes formas de uma estrutura flambar, tá? Vocês verão que essas formas dependem dos vínculos e, claro, da seção transversal da peça. E geralmente esses tipos de estruturas que sofrem de uma forma mais intensa esse fenômeno da flambagem, né, que é conhecida como buckling, em inglês, são colunas, né? Principalmente colunas esbeltas. Todo mundo sabe o que significa esbelto? Alguém sabe? Que tem uma área grande, a área da seção é grande. Ao contrário. Imagina, pode falar. A área da seção é bem menor em relação ao comprimento, né? Opa, melhorou. Mas tinha alguém que queria falar também. Não, era isso aí, quando uma dimensão ela é predominante maior do que as outras duas. Perfeito. Às vezes tu tem, por exemplo, uma coluna que tem até uma altura grande, sei lá, 40 centímetros, mas a base dela é 10 centímetros. Nessa direção, a tendência dessa estrutura é sofrer o que a gente conhece como flambagem, tá? E na unidade 4 do curso a gente verá exatamente isso, tá? A gente vai estudar esse fenômeno, a gente vai conhecer essa equação, não sei se vocês já viram a mesma, mas é a famosa carga crítica de Euler, tá? Não é esse Euler aí do Vasco, né, que jogou no América Mineiro também, jogou até em Macapá aqui, fez um amistoso, eu estava lá no estádio, mas é esse Euler aqui, ó, é o famoso Leonard Euler. Alguns chamam a pronúncia correta é Euler, tá? E ele estudou muito essa questão e ele desenvolveu, né,
Parou para alguém aí? Pensei que meu computador tinha Só travado. caiu? Ou fui eu? Oi? Ficou mudo aqui. Professor, se já tiver... Professor, o senhor tá escutando a Caiu. gente? Eu pensei que meu PC que tinha travado. Pensei que eu que tinha caído. Porque falou no Vasco e caiu, entendeu? Muito bom. Se você Telecom tivesse deixado na mão já, você Telecom. Acho que eu vou sair da aula. Tô muito- Alguém consegue falar com ele? Diego, tu não consegue falar com o professor? Agora ele caiu de vez. Vocês acham que a gente espera aqui na sala? Ele tem como voltar pra cá, né? Tô esperando ver se ele manda alguma coisa no grupo. Ah, foi você Telecom que caiu, que eu tô nos meus dados móveis agora. Ah, é verdade, aqui deu uma falhada também, antes mesmo de professor, do professor. É só não falar no Vasco mais que não acontece Do isso. Vasco cai a internet mano, aqui em casa. isso é só. Caiu aí, Tata? Caiu. Caiu a internet aí? Tinha caído da É porque você eu tô perto da Telecom. Tata, por isso eu perguntei pra ele, porque tinha caído aqui também. A aula acaba às 7h50, não é isso? É, só que ele não ia adiantar mais coisa. Só que nem, não ia Ele, dar, né? não, ele Porque ele falou tava que hoje gravando. parece que não ia dar pra ele. Poxa. Caiu pra todo mundo, foi eu só aqui. Caiu Aí, geral. professor Caiu primeiro, todo depois mundo, você. eu acho que caiu todo mundo que usa você Telecom. Você me deixou triste. Ah, eu vou sair então, gente. Boa noite. Tchau. Alguém faz o meme aí da Você Telecom. Vocês acharam que eu ia dar desconto na internet. Vocês acharam que vocês iam ter um semestre normal, né? O professor explica bem também, né? Pelo menos a ementa, né? É bacana, sim. É só falar em Vasco que caiu a internet.
Agora voltou. Deu uma queda geral aqui. Dica, nunca falar do Vasco. Falar do Vasco, foi mostrar o Filho do Vento, aí ele caiu na internet. Caiu naquele momento do Filho do Vento? Foi. Tá vendo só, rapaz? Não esquece isso, né? Vê se o pessoal entra aí, não sei. Bem. Mas caiu geral aqui, meu celular também ficou ruim, não sei exatamente o que ocorreu. Mas ficou lá na flambagem, foi isso, né? Foi. Então vamos voltar aqui. O senhor deu conta que ficou quanto tempo, professor, falando aí que a internet tinha caído? Eu acho que eu fiquei uns 3 minutos aí, pelo menos. Deixa eu colocar lá, voltei aqui no grupo. Mas faz parte, né? Isso daí não tem jeito. Eu vou até passar logo a imagem aqui do Euler. Tá aparecendo na tela aí? Verifiquem, por favor. Sim. Muita gente saiu, imagino, né? Caiu pra gente também, professor. Ah, é? Será que foi alguma coisa geral? O pessoal da você do quando todo mundo caiu. Foi o Vasco geral, professor. Então vamos passar rápido disso aí. Não chegaram nem a ver a carga crítica assim, né? A carga crítica deu para vocês escutarem, né? Eu não. Foi certo no Euler, não, professor. Caramba, hein? Um pouquinho depois. Depois que a gente fala, né? Ninguém acredita, né? Mas... A gente vivenciou isso, professor. Não posso falar nada também. Série B tá horrorosa. Mas vamos lá, vamos continuar aí, né? Voltar aqui para a apresentação. Bem, o Euler que eu queria falar, que é o Euler, né, não era aquele lá, não. É esse Leonhard Euler, que é o que estudou, né, desenvolveu as equações para estudar esse fenômeno da flambagem. Tá? Aqui é a equação da carga crítica, né, que vai gerar uma tensão crítica, que vai ser calculada considerando o LE, que tem a ver com os vínculos que eu vou ter relacionando a minha coluna, tá? Ok? Vamos pular rápido daqui, senão cai de novo. Bem, na unidade 5, que é a saideira, tá, pessoal? A gente vai estudar 2 conceitos importantes. E o que eu chamo de ELU e ELS, tá? Que é o estado limite último e o estado limite de serviço. Eles são importantes porque no estado limite último, que são os famosos limites de segurança, ambos, tá? A gente tenta fazer com que a nossa estrutura tenha um comportamento dentro de um desempenho previsto, ou seja, a gente evita que ocorra como está nessa imagem aí com essa coluna, onde houve literalmente um esmagamento do concreto, tá? E isso, claro, né, só não caiu porque provavelmente tinha outra estrutura próxima que conseguiu suportar o prédio, né? Mas nem sempre você tem essa condição. Então a gente precisa trabalhar com limites de segurança. E o estado limite último é um limite de segurança considerando a capacidade da peça, tá? Outra forma de você limitar o comportamento da mesma é a gente limitar questões de serviço, que tem a ver com deslocamento. E até por isso que eu estou ilustrando aqui a questão da Torre de Pisa. Não sei se vocês lembram a história dela, né, mas foi uma estrutura que sofreu um recalque diferencial, né, que com o tempo esse recalque chegou a aumentar, mas estabilizou. Mas isso não impediu, né,
que, de certa forma, fosse feito um estudo, né, para tentar restaurar, não, mas pelo menos equilibrar e estabilizar esse recalque. E justamente como se tratava de um ponto turístico já, né, não havia mais necessidade de você tornar ela vertical, e você basicamente deixou ela inclinada, só que mantendo ela inclinada, considerando uma estabilidade. Então, até um caso interessante, a própria tecnologia que foi utilizada para você manter ela estável, mesmo inclinada, né? É bem interessante. Se vocês quiserem, mais na frente a gente conversa um pouco sobre essa estrutura. Inclusive a parte de trincas que você tem, né? Em estruturas, elas não deveriam ocorrer se você considerasse o estado limite de serviço, já que ele também leva em consideração a abertura mínima para trincas. Só que a gente sabe que, infelizmente, né, muitos dos projetos ainda não levam em consideração todos os parâmetros de norma que a gente tem, tá? Ok? Mas a gente vai ver um pouquinho disso na unidade 5. Professor, essa figura aí, ela está representando a trinca na alvenaria só, professor? Sim, só na alvenaria, por hora sim. Tá. E ela ocorreu devido ao deslocamento excessivo horizontal, que está aqui indicado pelo X. Além de deslocamento e fissura, tá? Isso ocorreu lá no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Não sei se vocês lembram, ó, aquele prédio lá em Balneário Camboriú, que a água da piscina caiu para fora e o pessoal ficou apavorado pensando que o prédio ia cair. Professor, mas isso daí dá muito medo mesmo, professor. Pensou? Olha aí o que vai acontecer com a água da piscina. Eu como estruturas, ia ficar lá tranquilo, tá? Não sei por que o pessoal se apavorou. Por que será, né? O senhor fala isso agora. Tá. Pra ver o senhor lá mesmo. Ficasse lá em cima, motivo, na hora, né, que tava balançando e a água saindo pela piscina. Tá? Já viu? Ruptura não, por esforço repetitivo, né? Vai. Ela até não dá para escutar, mas ela fala aqui, apavorante, a proprietária lá da cobertura. Mas vocês lembram o que ocorreu aqui? Alguém lembra? Foi até pro Fantástico, chamaram engenheiro e tudo, né? O prédio deslocou. Né? Diga. Foi o vento, não foi o vento? Vento, mas sabia que esse alvoroço todo, sabe o que ocorreu? A água da piscina entrou em ressonância com a frequência do prédio em função, claro, do vento. O prédio ele deslocou, considerando esse vento, dentro do que ele foi projetado, tá? Não teve nenhum deslocamento fora do comum. Mas, infelizmente, houve um problema dinâmico ali, onde a água da piscina entrou em ressonância com a estrutura, né? E aí você teve essa maresia toda, mas, de forma geral, não ocorreu nada que pudesse levar o prédio ao colapso, tá? Não sei se vocês lembram do que foi comentado, acho que foi até no Fantástico. Eles chamaram um engenheiro bem consolidado aí, e ele explicou isso, tá? Mas não foi motivo para avô depois que se chegou, evidentemente, né, na causa para esse efeito, tá? Dá a ideia até que o prédio está balançando, tá? Mas não, foi a água da piscina que entrou em ressonância, né, que é um fenômeno dinâmico, com a estrutura, né? Devido à questão do vento. Mas eles consertaram isso? Era algum problema ou voltou a ocorrer algum dia isso de novo? Olha, eu acho que não fizeram nada, tá? Porque não precisava. Foi uma coisa meio que acontece raramente, tá? É muito difícil. Até porque no Brasil isso poderia ocorrer com mais frequência se tivesse histórico sísmico, né? E não tem tanto aqui. Mas, de fato, acho que foi algo mais ou menos raro. E eu acredito que talvez a única coisa que devam ter feita foi esvaziar a piscina, tá? De fato. Mas eu não sei se ocorreu isso, tá? Tô brincando. Mas isso seria um limite de serviço, só que é muito complicado prever isso, tá, pessoal? Muito complicado. Diga. Teve uma reportagem dessa época, eu lembro que eu até assisti, que eles disseram que é completamente normal e não fizeram nada, não. Então, tô falando normal, tá? Por isso que eu ia ficar lá tranquilo, uma hidromassagem natural, ó, curtindo lá uma garrafa de vinho e assistindo não vou falar do Vasco, senão vai cair a internet, de Botafogo na Série B. Mas tô brincando, tá, pessoal? Se eu estivesse lá, eu ia ficar com medo também, tá? Sendo sincero. Mas isso daí foi um problema devido à vibração que veio de um estado de ressonância, que, de certa forma, é
é um estado limite de serviço. Isso é muito raro, mas se, por exemplo, se você for, como engenheiro civil, requisitado para calcular uma laje que tem uma academia funcionando nela, pensa numa academia de 2 pavimentos. Aí você tem que levar em consideração as limitações de flecha, né, devido aos equipamentos dinâmicos que você tem, aqueles que você fica pulando para perder peso, tá? Perfeito? Essa primeira aula eu vou acabar dando frequência para todo mundo, tá? Que já está encerrando. Só estou querendo finalizar, tá bom? Mas as outras a gente já faz de uma forma mais coordenada, tá bom? Quem perguntou aí no chat. Então, isso daqui é um exemplo, tá, pessoal? Existem outros exemplos que existe sismo, né? Como tem, principalmente aí na parte próximo à Cordilheira dos Andes, né? E tem na Europa, Estados Unidos, Califórnia ali é um bom exemplo, e na Ásia, tá? Onde você tem essas movimentações induzidas por sismo, né? Que é terremoto. E nesse caso aqui é muito comum que o projeto estrutural da edificação considere também um pêndulo, que é representado por esse sistema aqui, que tem uma esfera no meio. A imagem real é basicamente isso aqui, e alguns arquitetos usam também para embelezar a parte interna da edificação. Isso daqui é muito interessante porque ele funciona como um pêndulo, né? Ele consegue melhorar o comportamento da estrutura para ela deslocar menos quando você tem um terremoto. É tipo assim, o terremoto vai levar a estrutura para um lado, o pêndulo leva a estrutura para o outro. E aí você consegue reduzir aquela sensação que o prédio literalmente está caindo por movimentação, por deslocamento excessivo, tá? Certo? Então, isso lá para a Europa, Japão, isso daqui é uma prática constante, né? É bem interessante. Vocês já tinham visto esse sistema? Acho que sim, né? Aqueles canais a cabo, né? Que mostram obras de engenharia aí, já deve ter falado um pouco sobre isso. Nas aulas de Física 2000 a gente estudou isso aí. Pô, legal, legal. Ó. Uma aplicação aí literalmente para engenharia. Um sistema dinâmico, né? Então vamos agilizar que já está quase no horário, né? E vocês têm aula na sequência, tá? Vamos falar logo aqui da regra do jogo, né? Vou pular isso aqui, que tem a ver com a resolução. A frequência síncrona. Qual é a ideia? Que a gente faça ela 15 minutos antes do término da aula. Como a gente teve esse problema da queda da internet, nesse caso aqui eu vou dar frequência para todo mundo, tá? Mas nas outras aulas síncronas, a gente faz aqui normalmente a cada 15 minutos a frequência, tá bom? E nas aulas assíncronas, que são as gravadas, geralmente eu peço para você fazer um comentário lá no vídeo, pode ser uma pergunta, se você quiser colocar apenas o símbolo do ponto, qualquer coisa lá, tá, pessoal? Serve apenas para registrar que pelo menos você clicou e acessou o vídeo, tá? Mas claro que a gente pede para você tentar, dentro do seu tempo, né, visualizar toda a extensão do mesmo, tá? E geralmente like, né? 3 dias para você fazer isso, tá bom? Diga. Nos vídeos das aulas assíncronas é para dar o like e virar membro, né, professor? Do canal. Não, isso daí é opcional, tá? É opcional. O que tem que ser feito é um comentário lá para me dizer e conseguir identificar que você acessou a mesma, tá? Mas se puder dar o like lá, a gente agradece. Tá ok, obrigado. Tá? 72 horas eu acho que tá razoável aí para vocês também, para não acumularem, né, as aulas. Perfeito, pessoal? Beleza. Tá certo. Tá, vamos logo às provas, que é o que interessa, tá, pessoal? Eu não sou muito de acumular assunto, tá? Eu já vou colocar tudo aqui. Qual é a ideia? A gente terminou a unidade 1, já vamos fazer a primeira prova, tá? Terminou a unidade 2, já vamos fazer a segunda prova, sendo que a primeira avaliação que vai aparecer no CIGA vai ser nada mais, nada menos do que a média aritmética entre essas 2 primeiras. Aqui saiu errado, tá? É a P2, eu vou até corrigir. A terceira também vai ser uma prova, tá? Que vai ser feita logo após a gente terminar a unidade 3. E a última, que vai pegar as unidades 4 e 5, vai ser um trabalho que eu ainda vou detalhar mais para vocês na frente, tá? Como é que vai ser essas provas, pessoal? Eu vou fazer um questionário lá no Google Forms. Geralmente é um questionário onde você vai resolver a questão por fora, vai gerar um PDF da sua resolução e vai fazer um upload lá para o arquivo, tá? Certo? Geralmente eu deixo aberto essa prova uns 3 dias para você fazer tranquilamente. Perfeito? E aí, à medida do possível, né? Eu vou tentar sempre verificar se realmente não houve os erros que às vezes acontecem quando a gente utiliza lá o Forms. E a pessoa mandar e depois eu não receber.
Então eu aproveito até o grupo de WhatsApp para a gente tentar se comunicar e verificar se realmente a pessoa fez. Uma coisa importante, eu peço sempre que vocês, na hora que resolverem e mandarem, tirem um print daquela tela que mostra que você mandou o questionário, tá, pessoal? Isso é legal, porque qualquer dúvida vocês têm automaticamente como comprovar, perfeito? Beleza. Sim, professor. Ok? E a nota final, claro, vai ser a média aritmética entre a V1 e a V2, tá? Estou correndo um pouquinho aí por causa do nosso tempo. Isso daqui vai ficar disponível, pessoal, essa aula lá, eu vou colocar na descrição do vídeo da primeira aula, que vai ficar disponível na quarta-feira, e aí vocês podem acessar tranquilamente para ver essa parte aí. Perfeito? As datas também já estão naquele planejamento, e qualquer coisa, qualquer modificação, eu informo vocês, tá? A frequência, basicamente aquilo que eu falei, e o critério, independente do que seja, é 75%, só que a gente sabe que nesse período aí tem uma certa flexibilidade. Então você pode depois justificar, né? Ah, estou sem internet, manda uma mensagem para mim no privado, que eu verifico com você a possibilidade de abonar aquela falta. É o nosso VAR, literalmente. Frequência hoje eu não vou fazer, né? O planejamento aí já está disponibilizado. E as referências, tá, pessoal? Para encerrar a aula de hoje, ó, o Hiberly, que é o Resistência dos Materiais. A última edição que eu achei na internet foi a 7ª, tá? Tem a 5ª, mas a 7ª seria mais interessante. Além dele, a parte do Beer Johnson, né? De Mecânica dos Materiais também é interessante. São 2 livros que você consegue achar o PDF na internet. Além deles, tem como bibliografia complementar o Craig e o Popov, tá? Mas é mais como complementar, esses 2 aqui já seriam mais que suficientes, tá, pessoal? Perfeito? Alguma dúvida aí? Podemos encerrar? Obrigado, professor. Deixa eu só aqui fechar o vídeo, Não né? disponibiliza não, né? Só um minutinho, que eu já vou responder a sua pergunta. Agora sim, pode falar, desculpa. Ah, porque alguns professores disponibilizam o slide deles também, o senhor vai disponibilizar? Com certeza. Nas aulas gravadas, lá na descrição do vídeo, você vai ter o link lá para você baixar o slide e outro material que eu faça uso na mesma, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, se eu acessar, vou acessar rapidamente aqui o YouTube. Deixa eu pegar um vídeo qualquer aqui. Ó, aqui na descrição do vídeo, ó, você já vai conseguir... vou só compartilhar a tela, senão vocês não vão ver, né? Claro. Só um minutinho. Eu estou aqui com a primeira aula assíncrona, né? Aliás, a segunda. Ó. Então, vocês sempre vão pegar o material, pessoal, aqui, ó, na descrição do vídeo. Vocês têm os links lá para baixar os materiais que foram utilizados na mesma, perfeito? Mais alguma pergunta? Não, professor. Professor, eu tenho uma pergunta rápida sobre as aulas do professor Alan. Porque, como eu pude observar no nosso cronograma, elas são no mesmo dia que as suas. Por exemplo, as suas aulas são marcadas na segunda, na quarta e na sexta. As deles, a mesma coisa, elas são seguindo as suas, no nosso horário. Então, caso o senhor consiga pegar os horários deles e se confirme, ela vai seguir o mesmo cronograma que está lá no seu horário, por exemplo, as segundas e as sextas aulas assíncronas e nas quartas aulas ao vivo? Seria assim, porque aí, exatamente, seria, até para não prejudicar quem se matriculou por acaso em outra disciplina. Seria assim, não está certo ainda, tá? Vou verificar isso direitinho, mas nessas 2 semanas, são um pouco período que ele vai estar fora, a gente faria da mesma forma, tá bom? Tá certo, professor, obrigado. Vou parar de gravar, tá, pessoal? Peço desculpas aí, teve aquele problema, né? Não coloco mais imagem relacionada ao Vasco.
e até a nossa próxima aula síncrona, né?